A paz do Senhor, amadas cópias de Jesus. Vocês sabem que dia é hoje? Eu sou o Elinho e hoje, segundo domingo do mês de junho, é o dia do pastor evangélico. Paulo nos ensina, lá em Efésios 4:1, que é Deus quem dá os pastores às igrejas. O pastor é aquele que dirige a igreja e cuida das ovelhas de Jesus. Para comemorar essa data super especial, a gente vai bater um papo com grandes amigos de Deus e conhecer um pouco mais da jornada desses grandes pastores. Vamos lá! Bom, que privilégio estar batendo esse papo aqui com vocês hoje. E eu queria começar perguntando sobre como foi esse processo de descoberta em relação ao chamado pastoral. O meu processo de descoberta do chamado pastoral, ele nasceu através de uma necessidade. Eu trabalho na missionária há muitos anos e eu sempre cooperei em plantar novas igrejas. Eu descobri o meu chamado pastoral servindo uma igreja local, uma igreja no meu bairro, uma igreja pequena, mas com uma grande missão. Eu me coloquei à disposição naquela comunidade e eu servi em vários ministérios. Eu servi na recepção, eu servi no coral, eu servi no louvor, eu servi no culto de homens, eu servi com jovens, eu servi nas crianças. E ali eu me desenvolvi como um pastor. Então eu sempre digo que eu descobri o meu chamado pastoral servindo uma comunidade local. Bom, eu descobri, na verdade, a minha personalidade já é uma pessoa muito ligada a pessoas e que se importa muito com o outro e como o outro está se sentindo. Então, minha mãe sempre me contava me conta, né, na verdade, de que eu pequena, eu me importava muito com os meus amigos. Eu chegava em casa falando a respeito de alguém que ficou chateado, do quanto eu estava preocupada, que eu queria ligar para uma amiga para saber se ela estava bem. Então eu acho que a minha personalidade já tinha esse coração muito voltado para o próximo. Em 2009, eu estava participando de uma conferência em Goiânia, no estado de Serra Dourada, e eu me lembro que, diante de um apelo, de um chamado, de um pastor, não me esquecerei desse dia, desse pastor, desse contexto, o pastor Naor Pedrosa fez um chamado à entrega da vida, e eu me lembro que então eu entreguei minha vida e ali eu resolvi me render ao propósito, até pelo fato de estar no ambiente pastoral, eu em partes renegava isso, porque dizia, eu não quero que a minha vida vá simplesmente no fluxo natural, e porque o meu pai tem um chamado, eu obrigatoriamente tenho que servir também dessa forma. Eu comecei a desejar o ministério pastoral por volta dos 18 anos. E o que me despertou para isso foi a pregação da palavra de Deus. Eu tinha um pastor na época que eu admirava demais a pregação dele e muito me impactava e muito transformou a minha vida. E eu pensava em, poxa, um dia eu gostaria de pregar também e de abençoar e edificar vidas como o meu pastor me edificou e transformou a minha vida. Então eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia, teologia, e nessa época alguns amigos que também gostavam da pregação, que também desejavam ser pregadores, me apresentaram a alguns teólogos, alguns pastores e pregadores mais famosos, como o John Piper, Augusto Nicodemos e outros. E eu aprendi muito com esses homens, e esses homens também me abençoaram demais por meio da pregação. E eu fiquei muito impactado com o John Piper, foi a minha grande influência junto com o meu pastor na época. E eu pensava isso, poxa, ser um pastor, ser um pregador pode trazer uma transformação na vida das pessoas como trouxe na minha vida. Então foi por meio da pregação que eu fui despertado no coração para o desejo de pregar e do desejo de pregar para o desejo de ser um pastor. Muito bom mesmo. E na opinião de vocês, assim, quais têm sido os maiores desafios e as maiores alegrias nessa jornada de ser pastor
de exercer o chamado pastoral? As maiores alegrias e maiores desafios. Bom, acho que as maiores alegrias para mim, óbvio que a minha jornada ainda é pequena, né, no pastoreio, mas o que eu mais tenho me alegrado é ver pessoas tendo um entendimento maior sobre quem é Jesus e se submetendo em obediência a Ele. Eu creio que os maiores desafios na vida de um pastor é manter o seu coração simples, humilde e perseverante na presença de Deus. Então eu creio que todo pastor precisa ter sua vida regrada e regada de oração. Sabe, nós precisamos o tempo todo estarmos conectados com o nosso Senhor. Não podemos perder a sensibilidade de ouvir a sua voz. Então nisso nascem os maiores desafios, porque o tempo todo nós precisamos ministrar as pessoas, nós precisamos aconselhar as pessoas, e para que a nossa ministração e os nossos aconselhamentos sejam eficazes, nós precisamos ouvir a voz de Deus. As maiores alegrias do ofício pastoral, eu creio que em primeiro lugar é obedecer a Deus, segundo a vocação que Ele nos confiou. Em segundo lugar é o privilégio de cooperar com pessoas, de amar pessoas, de ajudar pessoas. Então é amar gente como gente tem que ser amada. Então eu creio que isso faz parte da nossa vida pastoral, e isso é um privilégio grande, é uma alegria indizível, sabe? É maravilhoso isso. Enquanto a maior alegria para mim é poder transmitir e expressar a vida de Jesus e ver tantos corações sendo tocados enquanto desenvolvemos aquilo que fomos chamados, o maior desafio do ministério para mim é o processo de ter que ver pessoas indo. No processo do ministério, a gente investe em pessoas, acredita em pessoas e eventualmente, e faz parte do contexto, nós vemos no ministério o abandono de pessoas que foram investidas. No ofício pastoral eu digo que, para mim, a coisa mais difícil é aprender a ser deixado, mas faz parte daquilo que vivemos como ministros de Deus e pastores. É o desafio de ser quem as pessoas querem que eu seja, ainda que eu não seja quem eu quero ser. É muito difícil, é paradoxal, mas eu preciso ser quem elas querem que eu seja, sendo que eu ainda não sou quem eu posso ser em Jesus. Esse é o maior desafio, suprir as expectativas deles, sabendo que em mim a obra ainda não está concluída, mas eu busco ser esse que Deus quer que eu seja para servir as ovelhas dele. A minha maior alegria é batizar pessoas. Eu tenho pessoalmente alguns desafios e dificuldades que eu lido até hoje no ministério pastoral e que eram mais fortes no começo, mas que continuam de alguma forma e eu continuo aprendendo a lidar com elas. A primeira delas é a timidez. Eu sou alguém muito tímido, inclusive quando as pessoas que me conhecem há bastante tempo e me veem hoje pastoreando e pregando, acham super estranho, dizem que é um milagre de Deus. E a timidez, ela te trava muitas vezes, principalmente no trato ali, pessoa a pessoa, principalmente quando você vai se aproximar de uma família, de visitar alguém, de receber alguém na sua casa, de conversar com as pessoas, de lidar com algumas situações. A timidez tem sido um desafio, mas um desafio que a prática, o estudo e o acolhimento da igreja ajuda o pastor a superar. Isso tem sido um desafio interessante para mim. Uau! Isso com certeza faz muita diferença. Ouvir de quem tem mais experiência, de quem está há mais tempo no campo, exercendo esse chamado. E para finalizar, eu queria ouvir de vocês alguns conselhos que vocês dariam para um jovem que está começando agora a se desenvolver nesse chamado pastoral. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz que aquele que almeja o episcopado, ou seja, o ministério pastoral, ele almeja uma obra excelente. E esse texto foi um texto que muito falou comigo, e é o que eu queria dizer também a você, jovem, que está começando essa jornada até o ministério, que despertou para esse desejo, que é o seguinte: esse desejo ele é normal.
não só normal, como ele é louvável, ele é bom, ele é excelente, como a palavra de Deus diz aqui. Então, não se culpe por ter esse desejo, não ache que você está em pecado, não ache que você é prepotente só porque você tem esse desejo. Ele é um desejo normal, ele é um desejo que você deve se alegrar em ter e que as pessoas devem se alegrar junto com você. Eu lembro que às vezes eu ficava tímido demais, tinha receio demais de dizer que eu desejava pelo ministério pastoral, mas eu aprendi com esse texto que isso é normal e que nós devemos nos alegrar nisso e entrar na jornada empolgados e buscar o ministério pastoral. O conselho que eu tenho para um jovem que está começando a se envolver no chamado pastoral é: seja íntegro, tenha uma vida de integridade, não negocie o seu caráter em troca de um grande ministério. Se você coloca o seu ministério à frente do seu caráter, o seu ministério vai ser um ministério limitado. Um conselho que eu daria para uma pessoa que está começando é: estude. Se eu pudesse voltar atrás e estudar muito mais do que eu estudei, e olha que eu fiz, né, seminário por 4 anos, mas parece que a gente nunca está pronto, né? E se eu pudesse, eu teria estudado mais. Então eu acho que não se apresse, deseje sim o episcopado, as escrituras nos encorajam a desejar, mas também ela nos encoraja a não se apressar. E eu acho que vale a pena se equipar para estar nesse lugar, buscar conhecimento. Um conselho que eu poderia dar a um jovem que está iniciando agora, está começando a desenvolver o seu chamado pastoral, talvez meu primeiro conselho é: tenha uma vida de oração. Sabe, não permita com que os estudos e nem a experiência venha roubar esse lugar. Esse lugar é primordial na sua vida. Tenha uma vida de oração. Segundo conselho, se você tiver desvios no caráter, trata isso. Sabe, permita com que alguém venha te ajudar a tratar o seu caráter, porque o caráter ele precede a missão, ele precede o ministério. Então, se você tem alguma dificuldade, não deixe para tratar isso durante, o processo após, mas trata nesse momento em que você está se preparando para a vida pastoral. Porque quando você iniciar a vida pastoral, todas essas coisas podem aflorar na sua vida. Então, trate isso antes. Em terceiro lugar, estude, sabe? Conheça a palavra de Deus, estude teologia. Não cai nas histórias de que seminário é cemitério, como algumas pessoas dizem, mas nós bem sabemos que muito desses casos é uma preguiça mesmo da pessoa estudar, de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra dele, de conhecer a história de como a igreja se formou, de como ela se comportou. Então é interessante e é imprescindível você ter esse lugar de conhecimento, de você conhecer o Senhor, para você repassar às pessoas tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração e tudo aquilo que você tomou como conhecimento da parte dele. No carro de um pastor que tinha acabado de ser ordenado ao ministério, e a pergunta dele foi: Dênio, que conselho você me daria no início do ministério? E eu disse para ele: primeiro, e para mim o principal, cuide do seu coração e das suas motivações. As nossas motivações, elas falam muito e me remete a Jesus, dizendo que no grande dia muitos chegariam e muitos chegarão, né? Na verdade, dizendo: no teu nome eu fiz. E ele vai dizer: não vos conheço, porque é mais do que o que você fez, é a motivação pela qual você fez o que fez. Eu diria que um conselho aos jovens pastores é: cuide das suas motivações. Nós estamos cercados de tantas referências, de tantas coisas. E no ministério, mais do que a desobediência, nós temos um problema com a presunção. Desobediência é não fazer o que Deus mandou. E eu acredito que a maioria dos pastores não tem um grave problema com a desobediência. Quando Deus fala, eles fazem, nós fazemos. Mas eu creio que o nosso grande desafio é com a presunção. É querer fazer o que Deus nunca nos mandou fazer, por um problema de motivação.
Pastorear não é uma tarefa fácil. As ovelhas podem ser teimosas e dar mais trabalho do que deveriam, mas também são elas o motivo de alegria e satisfação na vida de um pastor verdadeiramente vocacionado por Deus. Obrigado a todos os pastores que têm dedicado as suas vidas no cuidado da Igreja de Cristo. Eu quero orar pela vida de vocês. Pai, eu oro no teu nome, eu oro no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para todos os vocacionados, Pai, para todos aqueles que também já assumiram o seu posto nessa vocação, Senhor, nesse privilégio que é servir, que é estar debaixo da sua missão. Quero pedir para que o Senhor derrame criatividade, ousadia, sabedoria e, acima de tudo, equilíbrio sobre as nossas vidas. Obrigado porque por onde andamos no mundo nós percebemos que há algo especial no Brasil. E sem dúvida nenhuma é porque o Senhor tem levantado homens e mulheres de diferentes lugares. Senhor, nós precisamos, essa próxima geração necessita de pastores segundo o teu coração, então faça isso nos nossos dias. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus possa nos moldar cada dia mais para que nós sejamos como Timóteo é. E que Deus possa dizer de nós, eu não tenho ninguém como ele. Ele é o melhor pastor para aquela igreja local mesmo, porque ele defende os interesses de Jesus, porque ele defende os interesses da igreja e não seus próprios interesses. Que Deus te abençoe e que esse seja o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.